Boas-vindas a esta análise de hoje, onde a gente vai mergulhar direto na verdade fascinante e, sinceramente, bem inesperada por trás da expansão marítima portuguesa e das raízes reais da desigualdade social no Brasil. Para começar, vamos pensar no seguinte: e se a expansão global de Portugal não tivesse sido aquele triunfo do capitalismo moderno que a gente costuma ouvir falar? E se, na verdade, fosse uma tentativa quase que desesperada de salvar uma hierarquia medieval super arcaica e desigual? Imagina só, um rei na Idade Média tentando a todo custo arrumar emprego para cavaleiros desocupados e, no processo, lançando as bases para a desigualdade social moderna. É uma virada de perspectiva absurda, não é? Parte 1. A planta da desigualdade, forjando a sociedade perfeita. Para a gente entender a raiz dessa história toda, precisamos voltar no tempo, lá para os séculos 11 e 13, e dar uma olhada num conceito-chave chamado de justiça distributiva. Bom, nessa sociedade super hierarquizada, o rei agia como uma verdadeira figura paterna. A coroa usava essa justiça distributiva para distribuir cargos, espólios de guerra e terras na forma de graças, que eram basicamente presentes impagáveis. Isso criava uma relação de reciprocidade muito desigual, gerando uma nobreza leal, claro, mas visceralmente dependente dos favores do Estado. E tem uma diferença estrutural aí que é absolutamente crucial. Pensa na nobreza francesa ou inglesa da época. Eles viviam principalmente das rendas rurais pagas pelos camponeses, graças às terras super férteis daquelas regiões. Agora, do outro lado, a nobreza portuguesa estava numa situação bem mais complicada. A agricultura por lá era precária, cronicamente deficitária. Então, como é que essa nobreza sobrevivia? Quase que inteiramente prestando serviços à coroa em troca de novos favores e cargos para se manter no topo. Parte 2. O pesadelo da coroa. A crise da paz em 1249. Sabe, todo aquele sistema de distribuir riquezas e espólios funcionava muito bem enquanto tinha terra muçulmana para conquistar na época da Reconquista. Mas quando as guerras na Península Ibérica acabaram, lá por 1249, a monarquia se viu diante de um problemão. O que fazer com uma nobreza armada até os dentes, cheia de privilégios e, de repente, desempregada? Esse era o pesadelo absoluto da coroa. A gente tinha aristocratas sem ter o que saquear, somados àquele déficit estrutural de alimentos em todo o reino. A bomba relógio estava armada. E para piorar um pouco mais a situação, em 1434 veio a Lei Mental que solidificou o morgadio. Basicamente, isso travava todas as terras e riquezas de uma família exclusivamente nas mãos do filho primogênito. O resultado disso? Uma geração inteira de filhos segundos na aristocracia. Esses fidalgos que foram criados para mandar não herdariam absolutamente nada e agora estavam completamente desesperados por cargos e favores do rei para conseguir manter o status. Parte 3. Tornando-se global para continuar medieval. A monarquia pluricontinental. Então, a sacada genial, ou desesperada, foi que a solução não estava na Europa. Para alimentar todos esses nobres e evitar o colapso do sistema, a coroa teve que olhar para o outro lado do oceano, dando início a uma expansão em escala global. Quando a gente analisa o avanço das datas desde o fim da Reconquista até a desastrosa tomada de Ceuta e a chegada na Índia, fica bem claro. Não foi um projeto visionário de exploração científica, não. Foi uma busca frenética por recursos para sustentar uma elite estagnada. E o resultado disso tudo foi a monarquia pluricontinental, um sistema gigante e complexo que a gente pode resumir num padrão bem rígido. A Ilha da Madeira, por exemplo, focada em açúcar com as capitanias donatárias. Cabo Verde virando um monopólio exclusivo da coroa para o comércio atlântico de escravizados. E o estado da Índia controlando as especiarias com uma rede enorme de fortalezas. Repara que o império não era de jeito nenhum um mercado de livre concorrência. Era uma estrutura armada para extrair riqueza e financiar a nobreza. E tem um lema administrativo da época que resume a ópera de um jeito sensacional. Obedecer, mas não cumprir. Os oficiais reais tinham uma autonomia absurda lá fora. Eles podiam simplesmente ignorar ordens diretas do rei, sob a desculpa de estarem protegendo o bem comum. Na prática, era a brecha perfeita para proteger os privilégios e os negócios pessoais que eles tinham ganhado da coroa. A política estava totalmente entranhada na economia local. Parte 4. A ilusão de um império capitalista. A joia do Oceano Índico. Agora, vamos dar um pulo lá na Ásia para desvendar uma das maiores ilusões da nossa história. A verdade nua e crua é que o chamado Estado da Índia não era um império territorial enorme e conquistado à força nos modos que a gente imagina.
Quando os portugueses chegaram ao Oceano Índico, eles não dominaram vastas terras. Na verdade, eles se enfiaram à força numa rede comercial cosmopolita e altamente sofisticada que já funcionava super bem e que, diga-se de passagem, era muito mais rica que a Europa. O que eles montaram foi basicamente uma gigante rede armada de pedágios marítimos e feitorias. O grande problema é que a Europa da época não tinha lá muitos bens valiosos para oferecer nesses mercados sofisticados da Ásia. Qual foi a saída? Um triângulo imperial cruelmente eficiente. Primeiro passo, obter tecidos finos e superiores na Índia. Segundo passo, usar esses mesmos tecidos como moeda super valiosa para adquirir pessoas escravizadas em regiões africanas como a Senegâmbia. E o terceiro passo, enviar essa mão de obra escravizada para ser brutalmente explorada nas gigantescas plantações de açúcar que estavam crescendo aqui no Brasil. Era um sistema que girava sozinho, praticamente ignorando os produtos europeus. E olha só, não tinha absolutamente nada de livre mercado nessa história toda. A coroa manipulava as regras do jogo o tempo todo. Eles obrigavam o uso dos chamados cartazes, que eram salvo-condutos que qualquer navio tinha que pagar para navegar pelas rotas sem ser atacado. Mantinham monopólios reais super rígidos no comércio de escravizados e especiarias. E, o mais importante, distribuíam os cargos comerciais como puros favores políticos e dádivas para a aristocracia. A concorrência era sufocada de propósito para garantir o controle total. Parte 5. Privilégio político, não capitalismo. Desmascarando o mito do livre mercado. Tudo isso nos leva a uma correção histórica imensa. Por muito tempo, pensadores de peso, tipo o sociólogo Emanuel Wallerstein, venderam a ideia de que essa expansão marcou o nascimento glorioso do capitalismo global de livre mercado. Mas a realidade que a gente encontra nos documentos passa muito longe disso. O que rolou ali não foi o despertar do empreendedorismo. Foi uma economia montada e blindada por um Estado absolutista com um único objetivo: manter e financiar aquela mesma desigualdade social lá da Idade Média. Era literalmente um mundo medieval usando a escala global para não morrer. Que é a prova final de que a lógica ali era o privilégio político e não o capitalismo moderno? É só olhar para quem financiava tudo isso. Nem mesmo a nossa imensa e super lucrativa economia açucareira aqui no Brasil foi alavancada por grandes investidores europeus ou um capital de risco visionário. Quem injetava o dinheiro e girava essa engrenagem brutal eram instituições locais profundamente ligadas ao sistema de privilégios políticos, como as Santas Casas de Misericórdia e os juízos dos órfãos. Era a própria elite administrativa, que já estava estabelecida, financiando a si mesma. Então, a gente encerra nossa exploração de hoje com uma reflexão bem provocativa. Se a fundação do nosso mundo globalizado e das nossas maiores estruturas econômicas não nasceu da livre iniciativa, mas sim da preservação calculada de privilégios patrocinados pelo Estado, a gente tem que se perguntar: até que ponto o fantasma desse design medieval ainda atua nos dias de hoje? O quanto dessa raiz arcaica ainda influencia as profundas desigualdades que estruturam nossa sociedade atual? Fica aí o questionamento para a gente pensar.